porque hoje o que nós fazemos e o que aprendemos, cada vez há uma componente do livro, mas há uma componente das práticas, das experiências, das sensibilidades, dos conhecimentos e das culturas que nos permitem aprender mais ou muito neste tipo de fóruns e, portanto, eu devo dizer que vim cá hoje mais para aprender do que outra coisa. E gostaria de saudar, obviamente, todos os participantes desta reunião que estão no hotel e via Zoom, porque é de facto uma novidade neste contexto, não aconteceu no passado, a sociedade está a andar, a pandemia provocou outras mudanças que nós talvez há pouco tempo não pensássemos possíveis. Eu gostaria basicamente de partilhar convosco algumas ideias respeitantes à Siemens e que começaria precisamente por falar do papel da informação e consulta dos colaboradores na Siemens. O que é que eu gostaria de ver? Primeiro, quando falamos nos mecanismos de comunicação e de diálogo, temos que saber com quem. E este é um ponto. Esta é a caracterização da população atual da Siemens em Portugal, ou seja, são 1970 pessoas, não estou a considerar o setor da saúde nem o da energia, porque se constituíram em empresas separadas, senão seriam cerca de 2.800, mas destes 1970 colaboradores, se nós olharmos para eles e a distribuição por gerações, vemos que a geração Y, a que nasceu entre 1981 e 2000, é 61% dos nossos colaboradores. E a geração Y, e portanto, quando vamos para os baby boomers, são 4%. A distribuição entre homens e mulheres está quase equilibrada em números. Em funções, ainda só temos 20% de senhoras em funções de gestão, mas o número de colaboradores está muito equilibrado. E se olhamos para a qualificação, é um número largo de licenciados e de qualificação média alta. O dado mais curioso de todo este quadro e que gostaria de partilhar convosco é precisamente este último, que é a antiguidade na empresa. A Siemens no mundo, a Siemens foi fundada há cerca de 170 anos, a Siemens em Portugal está há 115 anos, foi fundada em 1905 em Portugal, e se olharmos para a nossa distribuição de colaboradores, vemos que 40% dos colaboradores têm entre 1 e 3 anos de empresa. E 20% têm menos de 19% têm menos de um ano. O que quer dizer que quase 60% dos colaboradores têm menos de 3 anos. O que é que isto nos leva? Que nós, apesar de termos os 115 anos em Portugal, de facto, mercê de todos os projetos novos que temos conseguido, hoje temos uma mentalidade e uma cultura nos nossos colaboradores mais próxima de uma startup do que propriamente de uma empresa centenária que somos. E este é um dado relevante, porque a forma como a comunicação e a consulta acontece tem muito que ver com a forma ou com o perfil dos colaboradores da empresa. E o quadro de fundo para falarmos de formas de colaboração ou de comunicação deve ter em conta o interlocutor com quem falamos. E este é um ponto, e daí eu pôr este slide de início. Outro slide também gostaria de... Eu não vos vou amassar com muitos slides sobre a Siemens de Portugal, são só estes dois mesmo, é o número de nacionalidades. Ou seja, nós de facto temos 83% de portugueses e 17% de outras nacionalidades, mas temos 50 nacionalidades entre os nossos colaboradores. E este é um dado muito relevante, porque temos comunidades de colaboradores falantes de línguas, de outras línguas, particularmente da União Europeia, mas não só. Se virem a lista, é muito grande. E, portanto, temos uma heterogeneidade cultural grande e um perfil, eu não vou chamar de ruptura com o passado, mas um perfil de millennials, no fundo, na grande maioria das pessoas. Ligando este ponto com o ponto anterior, com esta questão, o que é que eu gostava de vos dizer é que a Siemens é e quer estar e é uma empresa da indústria 4.0, ou seja, somos para a indústria do carvão no século XIX, passámos para a indústria com uma base da eletrificação, passámos para a eletrónica nos anos 80 e neste momento o mote é a digitalização. E, portanto, competitividade vista numa perspectiva de sociedade e de valor acrescentado, tem uma componente de digitalização tremenda. E esta componente tem que ser tida em conta, obviamente, do ponto de vista tecnológico, mas também, obviamente, do ponto de vista das pessoas. Como é que elas trabalham? Como é que elas trabalham, como é que elas se enquadram neste contexto. É a digitalização, é o contexto
em que nós estamos a olhar, ainda temos componentes de eletrónica e até de eletrificação, mas a digitalização, é na digitalização que estão os principais desafios de competitividade e de sustentabilidade para o futuro. A Siemens, vou-vos só amassar com 2 slides, basicamente cada vez mais software na indústria automóvel, software para a indústria em geral, automação, smart grids, carregamento elétrico de automóveis, são os principais ou alguns dos principais projetos em que andamos hoje a trabalhar e que vemos futuro, de facto, para desenvolver, porque são áreas em que a inovação tecnológica é galopante, é muito acelerada, não é a par e passo, são a 3 passos de cada vez. E este é o desafio que nós sabemos que temos em mãos. Também temos outras áreas dos smart buildings, portanto, edifícios inteligentes, em que se faz todo o controle de todos os sistemas de segurança, de incêndios e de gestão de próprios acessos, todos eles via por esta área, com soluções que esta área tem, assim como toda a gestão da parte da gestão e da distribuição da energia, em que o objetivo é ter um carbon neutral footprint em 2030. Portanto, em 2030 a Siemens tem como objetivo não ter pegada climática. Também outras áreas são os comboios de toda a natureza, de elétricos e comboios e de alta velocidade, e tecnologia que incorporamos nos aviões. E, portanto, e na indústria aeronáutica, entre muitas outras. Além disto, também temos, estas são as empresas separadas, a área constituímos como empresas separadas, que são as áreas da saúde, com todas as soluções in vitro e in vivo para os cidadãos, e que nestes últimos meses têm sido muito requeridas neste contexto da pandemia. E, portanto, olhando para tudo isto para trás, o que eu falei até agora, basicamente, foi quem são os nossos colaboradores, qual é o perfil que têm e qual é a nossa atividade. E, portanto, olhando agora para a frente, e como é que temos estado, a empresa, desde o Werner von Siemens, há 173 anos atrás, que ele era muito claro e escrevia sobre a responsabilidade social, o apoio às comunidades e o dar soluções tecnológicas às comunidades para que pudessem progredir e pudessem ajudar ao desenvolvimento e ao avanço das sociedades. Foi assim com o Telex, foi com o Telegraph e foram com muitas outras soluções do passado, relativamente às quais não vos vou amassar. Ou seja, fizeram as sociedades avançar e dar-lhe soluções. Outra perspectiva que eu gostaria de partilhar convosco na Siemens Portugal e global, mas neste caso da Portugal, é o princípio do não queremos nenhum acidentes de trabalho, nem sequer incidentes. Portanto, fomos certificados com o Zero Harm Culture, temos um conjunto de práticas e de programas focados nesta área. O que vos posso dizer é que a tolerância é zero para o não cumprimento de regras nesta matéria e os nossos resultados têm sido aceitáveis ou bons e o objetivo é mesmo não ter incidentes nem acidentes. Incidentes temos alguns, acidentes muito poucos, mas eles existem. E é um dos nossos vetores-chave. Olhamos para as pessoas e não queremos acidentes de trabalho. Zero Harm Culture. E é precisamente isto que eu partilhava. Acreditamos que zero incidentes é possível. É tolerância zero com a saúde e a segurança. Isolamos uns pelos outros. Cada um de nós tem uma responsabilidade com os colegas ao não cumprir as regras. Outra particularidade, e que eu queria partilhar convosco, tem que ver com o facto com os modelos de organização do trabalho. Portanto, há cerca de 5 anos que a Siemens começou a ter frameworks, regras, que nós em Portugal adotámos há 4 ou 5 anos, foi quase ao mesmo tempo, e criámos um ambiente em que cerca de perto de 50% das nossas pessoas, ou seja, das tais cerca de 2.000 que falei há pouco, tínhamos 900 pessoas que faziam home office um dia por semana. Este contexto de pandemia levou-nos a fazer um home office muitíssimo mais alargado, como estamos a fazer hoje, muitíssimo mais alargado, em que não é o modelo, mas neste momento significa 5 dias por semana, todas as semanas do ano, para um grande número de pessoas. Temos semanas em que andamos entre 60% e 90% dos colaboradores em regime de home office.
neste contexto de pandemia, eu diria que o home office ajuda-nos a apoiar aquilo que digo abaixo, que é we take care of each other. O home office é a forma de nós tomarmos conta uns dos outros, de não recebermos o Covid e de não o transmitirmos. Tudo o que é projeto está a ser compatível, não é uma sugestão, no meu ponto de vista, não é uma solução sustentável 5 dias por semana, todas as semanas do ano, mas estamos seguros de que a solução e o tipo de abordagem serão 2 ou 3 dias por semana em home office e os restantes em casa, e esse já todos percebemos que é compatível. E é, portanto, isto que nós pensamos. E quanto às vantagens do home office, não vos vou amassar também com este ponto. A produtividade é uma, quando o ponto é bem organizado e planeado. Há, obviamente, uma redução de custos para o colaborador e até para a empresa. Há menos emissões de carvão e afetando o clima, na medida em que há menos transporte automóvel e permite, obviamente, um melhor work-life balance, na medida em que as soluções são mais flexíveis neste regime do home office, face àquele que eram anteriormente, quando a pessoa tinha que se deslocar todos os dias num horário muitas vezes pré-definido e deslocar todos os dias para o escritório. Portanto, o que é que eu diria? Hoje temos em permanência 1.200 pessoas a trabalhar a partir de casa e temos dias em que estes 1.200 são 1.600 pessoas, 1.700 pessoas, dependendo. Mas em permanência temos 1.200, desde março, em que esta pandemia detonou neste sentido, que nos obrigou a este tipo de soluções. Vindo para o tema colaboração e continuando no tema colaboração, tendo em conta o perfil dos colaboradores, tendo em conta o tipo de atividade desenvolvida no âmbito da digitalização, pensamos que são os próximos passos na competitividade e no desenvolvimento das empresas numa ótica de sustentabilidade e, portanto, os escritórios estão a deixar de ser o espaço onde nós vamos e colocamos de manhã o nosso computador para começar a trabalhar, porque isso podemos fazer a partir de casa, mas são os espaços de colaboração, os espaços onde nos encontramos com os colegas para tratar de projetos, para discutir as questões, sejam elas quais forem, que impliquem uma interação pessoal. E, portanto, estamos a alterar e temos muitos escritórios já alterados no sentido de ter zonas de team building, zonas de colaboração e não zonas de trabalho individual, no sentido de que uma pessoa senta-se e trabalha só para si, como disse há pouco. E, portanto, estas são algumas das áreas que têm estado a ser reorganizadas, e eu digo que têm estado porque não é durante a pandemia, isto foi feito há 2 anos. Há 2 anos o projeto era este. Isto são situações já desenvolvidas antes, porque o conceito não é novo, a pandemia só pressionou, só deu mais pressão para que avançássemos mais depressa, porque não poderíamos trabalhar de outro modo. Mas este conceito estava a ser aplicado já com a alteração de escritórios já pelo menos há 2 anos. E, portanto, temos que pensar em formação e consulta dos colaboradores numa ótica desta realidade digital, porque não é todo o mundo digital, existem indústrias e atividades industriais onde isto não pode ser aplicado, tal como estou a dizer, e existem atividades que têm condicionantes, existem outras que têm menos condicionantes e que são mais compatíveis. E, portanto, eu não estou aqui a apresentar nenhum menu aplicável transversalmente à sociedade, não é nada o caso é um menu, ou é uma solução, ou é a nossa abordagem para uma empresa que tem uma componente digital muito grande, tem uma componente de projetos e soluções elevada e tem um nível de colaboradores de gerações, como viram, muitos millennials e muita geração Y. E, portanto, a solução funciona de modo diferente. O que é que eu gostaria de anotar alguns pontos respeitantes à informação e consulta? Desde logo no SEC, no Siemens Europa Committee, onde o CIMA é o sindicato que está representado pela nossa colaboradora Melanie Vidigueira. Muito bom dia, Melanie, eu vi que está aqui na conferência, portanto, é um ponto. Um ponto porquê? Porque a Melanie é a nossa representante no Conselho Europeu da Empresa da Siemens, por um lado, e por outro temos reuniões regulares sobre todos os pontos de evolução e de reorganizações e que interessem aos colaboradores da empresa. E, portanto, é uma das vias
é precisamente o Cima e a Melanie Vidigueira, com quem temos uma relação muito profícua de comunicação, de colaboração, de antecipação, por vezes, das questões. Ao lado deste ponto, temos muita preocupação de ouvir muitos colaboradores, mais agora neste contexto da home office, porque antes estávamos no escritório, podíamos perceber mais facilmente, agora se estamos dispersos em home office, é mais difícil perceber. E de modo que a Siemens em Portugal criou um pulse check, um survey trimestral, em que perguntamos a todos os colaboradores, fazemos perguntas respeitantes às condições de trabalho, ao modo como está a acontecer a colaboração dentro das equipas, às questões de saúde, nomeadamente questões de saúde associadas ao home office, e estamos a procurar, ou temos que estar muito atentos para perceber o que não corre bem neste contexto que é novo e para o qual todos estamos a aprender. Portanto, estamos a fazer esses pulse checks e estamos a recolher muita informação com níveis de participação altíssimos, 80%, 90% de participações. As pessoas querem dizer o que pensam e se elas estão em casa, nós precisamos de as ouvir. E esta tem sido uma abordagem. A outra é o Global Engagement Survey, portanto um survey de satisfação de colaboradores, que é feito anualmente. No último ano não foi com esta pandemia, está com data para definir, provavelmente para os próximos meses, mas é outra forma para ouvir com muito cuidado tudo aquilo que os colaboradores que estão dispersos, os que estão na empresa, pensam e sentem e que gostariam de ver resolvidos. O Zero Harm Culture, já falei há pouco, é um princípio-chave. Temos uma quantidade de walkthroughs nas instalações, não é bem uma auditoria, mas segue um checklist próprio de uma auditoria e promovemos esta Zero Harm Culture internamente com os clientes, fornecedores e parceiros, pondo-o como condição para serem nossos parceiros. Semestralmente também há um survey de higiene, segurança e saúde no trabalho, dirigido a todos os colaboradores sobre as condições de segurança e saúde, especificamente este no trabalho. O layout do escritório, nos escritórios, já falei há pouco, tem como objetivo promover a colaboração e o trabalho de equipa e as relações bilaterais entre colaboradores e nas equipas, com autonomia muito elevada, porque as equipas hoje organizam-se de forma muito autónoma, há muitas expertises, muitos projetos, a dinâmica é muito grande, a competitividade é enorme e, portanto, só um nível elevado de autonomia permite que as equipas andem rapidamente ou mais rapidamente, contrariamente àquilo que acontecia antes, em que havia muitas hierarquias, muitas regras que, no fim, condicionavam a dinâmica da organização. Finalmente, existe o Yammer, é uma rede social interna da Siemens, em que todos os colaboradores participam, ou todos aqueles que querem participam, e criam grupos entre os colaboradores ou com a gestão, como quiserem. Portanto, é promover o diálogo interno, o diálogo social interno, utilizando as redes sociais e, portanto, lá está, ajustando à nova realidade digital, e esta realidade digital, que neste caso, em pandemia, é uma realidade, eu diria, extrema, porque, como disse, estamos em versão home office todos os dias da semana. E basicamente era isto que eu gostaria de partilhar convosco. Saúdo também o CIMA e esta conferência por ser feita por Zoom. De facto, não paramos, nós não podemos parar e não podemos ficar mobilizados porque existe uma pandemia. E, portanto, o que eu gostava de vos felicitar, a doutora Ana Filipe e o senhor José Simões, é pelo facto de fazerem a reunião, manter-a via Zoom para quem não está presencial e o bem-aja a todos. Muito obrigado, tive muito gosto em partilhar convosco estas ideias, estes tópicos, que no fundo estão alinhados com aquilo que foram as partilhas anteriores dos outros oradores. Muito obrigado.